Maria estava na cozinha, o cheiro de café fresco preenchendo o ar, quando ouviu a voz do Dr. Ricardo vindo do escritório. Ele estava ao telefone, e mesmo através da porta semiaberta, suas palavras eram claras e cortantes. Sim, ela é insubstituível para a casa, José. Mantém tudo em ordem, sabe? Mas para a empresa, Maria é completamente dispensável. A voz de Ricardo era fria, carregada de um desprezo que Maria sentiu como um golpe. Era como se ele estivesse falando de um objeto, não de uma pessoa que dedicava anos à sua casa. Com uma bandeja de café quente nas mãos, Maria parou. Seus músculos congelaram por um instante. O vapor subia da xícara, embaçando levemente sua visão, mas ela não piscou. Por fora, seu rosto não traía absolutamente nenhuma emoção. Era a mesma expressão neutra e profissional de sempre. Mas por dentro, algo se quebrou. Um brilho gélido, quase imperceptível, cruzou seus olhos. Ela respirou fundo, soltando o ar devagar, e continuou andando. A bandeja foi colocada na mesa com um leve, quase imperceptível tremor. Ricardo, absorto em sua conversa e em seu próprio mundo, nem notou. Ele apenas acenou com a cabeça, pegando a xícara sem sequer olhar para ela. Naquela noite, a casa de Ricardo estava mais silenciosa que o normal. Maria, que sempre foi a pontualidade em pessoa, saiu do trabalho sem se despedir, algo que nunca havia feito antes. Ela não deixou um bilhete, não fez um comentário sobre o jantar ou sobre o que precisava ser feito no dia seguinte. Simplesmente pegou suas coisas e foi embora. Ricardo, sentado na sala, sentiu uma pontada de desassossego, um pressentimento estranho. Ele tentou ignorar, atribuindo a fadiga do dia. Afinal, Maria era apenas a empregada, certo? O que poderia haver de tão diferente? O destino às vezes tem um senso de humor peculiar, especialmente para aqueles que subestimam a força silenciosa e a dignidade de quem vive à margem. Ricardo, com sua arrogância e sua visão limitada do mundo, estava prestes a aprender uma lição que mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia, mas a saída abrupta de Maria não era um simples ato de indisciplina. Era o início de uma reviravolta, um ponto de não retorno. Intrigado pelo comportamento incomum de Maria, e talvez um pouco irritado por ela ter quebrado sua rotina perfeita, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Ele decidiu segui-la, não por curiosidade genuína, mas por uma mistura de aborrecimento e uma necessidade de entender o que estava acontecendo. Ele queria saber por que ela havia saído daquele jeito. O que ele não sabia é que essa decisão, tomada em um momento de pura petulância, mudaria tudo o que ele pensava saber sobre Maria, sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Ele estava prestes a descobrir que a vida de Maria era muito mais do que os cantos e recantos de sua mansão. Antes de continuarmos com essa história que vai te prender do início ao fim, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E nos diga nos comentários de onde você está assistindo para sabermos até onde nossa história está chegando. Maria veio de uma pequena vila no interior do Brasil, um lugar simples, mas onde a comunidade se apoiava mutuamente. Cresceu em uma família humilde, porém cheia de amor, onde o trabalho duro não era apenas uma necessidade, mas um valor ensinado desde cedo. Seus pais, agricultores que já haviam falecido, a ensinaram a valorizar a terra e o suor de cada dia. A vida na cidade grande, para onde se mudou anos depois, era um contraste gritante com a tranquilidade de sua origem. Seus maiores sonhos eram para sua irmã mais nova e para os seus sobrinhos, que moravam com ela em um bairro periférico da cidade. Maria almejava oferecer a eles uma vida melhor do que a sua. Queria vê-los formados, com oportunidades que ela nunca teve a chance de alcançar. Para isso, sua rotina era exaustiva. Acordava antes do sol nascer, cuidava da casa e da família, enfrentava o transporte público lotado até a casa de Ricardo, onde trabalhava incansavelmente, e depois retornava para enfrentar uma segunda jornada em seu próprio lar. Era uma vida de sacrifícios diários, onde o cansaço físico era uma constante, mas a esperança de um futuro melhor para os seus a mantinha de pé. A maior vulnerabilidade de Maria era o medo de falhar em sustentar sua família. Esse medo a levava a aceitar condições de trabalho difíceis e a engolir humilhações, como a que acabara de presenciar. Ela sabia que precisava daquele emprego, mesmo que ele lhe custasse parte de sua dignidade. Era um preço que ela estava disposta a pagar pela segurança de quem amava. Ricardo a havia contratado há 5 anos. Ele estava procurando alguém de confiança para cuidar de sua casa,
e a reputação de Maria como honesta e eficiente chegou aos seus ouvidos. No início, a relação entre eles era estritamente profissional, baseada em ordens e execução. Maria fazia seu trabalho com esmero, e Ricardo, embora não demonstrasse, apreciava a organização e a limpeza impecável que ela mantinha em sua casa. Com o tempo, Maria se tornou uma figura essencial na organização da casa de Ricardo. Ela cuidava de detalhes que ele nem percebia, antecipava suas necessidades, mantinha a despensa sempre completa, as roupas impecáveis e a casa em perfeito funcionamento. Era ela quem lembrava Ricardo de compromissos importantes, quem organizava seus papéis e quem garantia que tudo estivesse em seu devido lugar. Sem que ele se desse conta, Maria havia se tornado a engrenagem vital que fazia sua vida pessoal funcionar sem problemas. No entanto, para Ricardo, Maria era apenas uma funcionária. Ele era alheio à sua vida pessoal, aos seus sacrifícios, aos seus sonhos. Não via a mulher por trás do uniforme, a mãe e irmã que lutava para dar um futuro à sua família. Para ele, Maria era parte da estrutura da casa, uma ferramenta útil, mas, como ele mesmo dissera ao telefone, completamente dispensável fora daquele contexto. A dependência de Maria do emprego e a percepção de Ricardo sobre ela criavam um abismo entre os dois, um abismo que ele estava prestes a atravessar sem querer, quando decidiu segui-la naquela noite. Ele não tinha ideia da complexidade da vida que Maria levava, nem da força que ela demonstrava a cada dia, muito além das paredes de sua mansão. As rachaduras emocionais entre Maria e Ricardo não apareceram de repente. Elas foram se formando ao longo dos anos, com cada promessa quebrada e cada humilhação sutil. Ricardo havia prometido um aumento significativo para Maria após um ano de serviço, quando ela já havia se provado indispensável para a organização de sua vida. No entanto, quando o momento chegou, ele usou a crise econômica como desculpa, alegando que os tempos estavam difíceis para todos. Maria, precisando do emprego e sem querer causar problemas, aceitou a desculpa, mas a promessa não cumprida deixou um gosto amargo. Não era apenas o dinheiro. Ricardo tinha o hábito de fazer comentários sobre a origem humilde de Maria. Ele dizia coisas como: "Você que veio do interior sabe o valor do trabalho duro, não é, Maria?" Ou, "Gente como você tem uma resiliência que a gente da cidade grande não tem." À primeira vista, parecia um elogio, mas no fundo, as palavras sempre carregavam um tom condescendente, como se a simplicidade de Maria explicasse sua disposição em fazer o trabalho pesado, diminuindo-a sutilmente. Ela sentia que ele não a via como uma pessoa com escolhas, mas como alguém fadada àquela condição por sua origem. A manipulação de Ricardo também era constante. Ele usava a clara necessidade de Maria pelo emprego para pedir que ela realizasse tarefas extras, fora de sua descrição e sem remuneração adicional. "Maria, você me faria um favor? É rapidinho, e você sabe o quanto valorizo sua ajuda." Ele dizia, sugerindo que ela devia esses favores pela estabilidade de ter um trabalho. Maria, com medo de perder a única fonte de renda que sustentava sua família, sempre acabava cedendo, acumulando mais e mais trabalho em sua já exaustiva rotina. Houve um incidente que marcou Maria profundamente. Um vaso de cristal caríssimo que ficava na sala foi encontrado quebrado. Ricardo, sem pensar duas vezes, acusou Maria. Ele não a ouviu quando ela tentou explicar que seu filho adolescente, que havia passado a tarde na casa, era o único que tinha estado na sala. Ricardo ignorou as evidências, a voz embargada de Maria, e a fez pagar pelo vaso, descontando o valor de seu salário. Maria, para evitar um conflito maior que pudesse custar seu emprego, aceitou a culpa e o prejuízo, protegendo o filho de Ricardo e seu próprio emprego, mas sentindo uma profunda injustiça. Outra vez, Maria precisou de um adiantamento para uma emergência familiar. Sua irmã estava doente e precisava de medicamentos caros. Ela se aproximou de Ricardo com a voz baixa e o coração apertado, esperando alguma compreensão. A resposta dele foi fria e direta. "Maria, você precisa aprender a gerenciar melhor suas finanças. Eu não sou um banco." Ele não ofereceu ajuda, nem sequer perguntou sobre a emergência. A sugestão de que ela era irresponsável com o dinheiro, vinda de alguém que gastava fortunas em coisas supérfluas, foi um golpe doloroso. Todas essas situações, somadas, mostraram a Maria que a frase que ela ouviu Ricardo falar ao telefone não foi um deslize isolado, uma gafe momentânea. Não, aquela frase, insubstituível para a casa,
mas completamente dispensável para a empresa, era a culminação de anos de desvalorização, o reflexo exato da verdadeira visão de Ricardo sobre ela. Era a gota d'água que transbordou o copo de sua paciência e, finalmente, a fez ver que não podia mais continuar daquele jeito. Seu corpo podia estar na casa de Ricardo, mas sua mente e seu espírito já estavam longe, buscando uma saída, uma forma de recuperar a dignidade que ele tanto tentava tirar dela. A casa de Ricardo se tornou um lugar pesado para Maria. Cada instrução que ele dava, cada olhar que ele dirigia a ela, parecia carregar um peso maior de desprezo e de desdém. Ela sentia que estava andando sobre cacos de vidro, sempre na ponta dos pés, tentando não fazer barulho, tentando não incomodar, mas ao mesmo tempo, sentindo que a qualquer momento tudo podia desabar. Aquele ambiente que antes era apenas um local de trabalho, agora era um fardo. Ricardo, por sua vez, parecia intensificar suas exigências e críticas, talvez sentindo a mudança sutil na postura de Maria, a forma como ela se fechava um pouco mais a cada dia. Ele se irritava com pequenas coisas que antes ignorava. Um copo fora do lugar, uma toalha dobrada de um jeito que ele não gostava, um atraso de poucos minutos no preparo do café. Tudo virava motivo para um comentário azedo, uma observação sobre a falta de atenção ou a necessidade de mais profissionalismo. Ele não percebia que estava apenas empurrando Maria para mais longe, cavando um fosso ainda mais profundo entre eles. Maria também sentia o peso do julgamento de vizinhos e de parentes. "Por que você aguenta isso, Maria?" perguntava uma tia. "Você é tão boa, tão trabalhadora, devia procurar algo melhor", dizia uma vizinha. Ela ouvia essas palavras e concordava internamente, mas a responsabilidade familiar sempre falava mais alto. Como deixar um emprego que, apesar de tudo, pagava as contas? Como arriscar o sustento da irmã e dos sobrinhos por um ideal de dignidade que parecia inatingível? Ela se sentia presa, sufocada pelas circunstâncias e pela necessidade. Ricardo, alheio ao impacto de suas palavras e ações, parecia se tornar ainda mais arrogante. Ele tratava Maria como uma mera ferramenta, alguém que estava ali para servi-lo e para facilitar sua vida, sem alma, sem sentimentos, sem uma vida própria. Ele se sentia no direito de exigir mais, de criticar mais, acreditando que ela era totalmente dependente dele e que não tinha para onde ir. Acreditava que Maria era apenas uma peça em sua engrenagem, facilmente substituível, e que, portanto, não merecia qualquer consideração além do estritamente profissional. Para ele, Maria era apenas a empregada. Maria experimentava um sufocamento profundo. Ela se sentia invisível, desvalorizada, presa a uma situação que a consumia por dentro. Seus sonhos de dar uma vida melhor para a irmã e os sobrinhos pareciam cada vez mais distantes, quase inalcançáveis. A alegria que sentia ao ajudar os outros em sua comunidade contrastava brutalmente com a tristeza e a exaustão que sentia ao chegar na casa de Ricardo. Era como se houvesse duas Marias, uma cheia de esperança e propósito, outra esgotada e sem voz. Apesar de tudo, Maria mantinha uma fachada de serenidade e eficiência. Ela continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, não dando a Ricardo o prazer de vê-la abalada. Mas internamente, a raiva e a frustração cresciam a cada dia, como uma panela de pressão prestes a explodir. Ela sonhava em sair, em se libertar daquele lugar e daquela pessoa que a fazia sentir tão pequena. O desejo de uma mudança drástica começou a se fixar em sua mente. Ela vislumbrava a necessidade de virar a página, de buscar um novo caminho, mas o medo do desconhecido, a incerteza de encontrar outro emprego que pagasse tão bem e a responsabilidade familiar a impediam de agir imediatamente. Ela sabia que precisava de um plano, de uma alternativa antes de dar o passo final. O que ela não sabia era que o destino já estava traçando um plano para ela e que a saída abrupta daquele dia seria o começo de algo muito maior. Ricardo, sentindo-se estranhamente incomodado com a saída abrupta de Maria, algo que nunca tinha acontecido antes, decidiu segui-la. Ele não sabia bem o porquê, talvez fosse a curiosidade de ver onde ela ia depois de anos de trabalho, ou talvez uma pontada de culpa por seu comportamento recente. Ele pegou as chaves do carro e começou a seguir o ônibus que Maria pegou. O trajeto foi longo, levando-o para fora de sua bolha de luxo, para um lado da cidade que ele raramente visitava. As ruas foram ficando mais estreitas, as casas mais simples,
mas a vida pulsava de uma forma diferente, com crianças brincando na rua e música vindo de janelas abertas. Maria desceu em um ponto movimentado e Ricardo estacionou o carro um pouco mais à frente, observando. Ela caminhou por algumas quadras até entrar em um prédio colorido, com desenhos de crianças na fachada. Era um centro comunitário, e de dentro vinha um burburinho de vozes e risadas. Ricardo hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ele desceu do carro, tentando parecer discreto, e se aproximou do local. Olhando pela janela, Ricardo viu Maria, mas não era a Maria que ele conhecia. Essa Maria estava sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto, um sorriso genuíno que iluminava o rosto. Ela estava sentada em uma mesa baixa, rodeada por crianças de todas as idades, explicando algo em um quadro negro improvisado. A voz dela era calma e paciente, cheia de carinho. Ela não estava fazendo um segundo trabalho doméstico, como ele havia imaginado. Maria estava dando aulas de reforço para aquelas crianças carentes. Ricardo observou por um tempo. Ele viu Maria ajudar uma menina com um problema de matemática, depois ler uma história para um grupo de pequenos, que a ouviam com os olhos arregalados. Ele descobriu que Maria era a fundadora e a principal organizadora daquele projeto social. Ela usava suas poucas economias, o pouco tempo livre que tinha e todo o seu esforço pessoal para oferecer educação e alimentação para dezenas de crianças daquela comunidade. Ele ouviu os pais das crianças se aproximarem de Maria, agradecendo-a com palavras cheias de emoção. Eles a tratavam com um respeito imenso, quase como uma figura de liderança. Ele a via não como uma empregada, mas como uma líder, uma educadora, uma heroína para aquelas pessoas. A imagem da Maria dispensável que ele tinha em sua mente se desfez completamente. Então, ele ouviu uma conversa decisiva. Maria estava falando com uma das mães, uma mulher de semblante cansado, mas olhos brilhantes. Eu estou pensando em deixar o emprego, Maria disse, sua voz um pouco mais suave do que o normal, para me dedicar integralmente ao projeto. Mas estou preocupada com o sustento da minha família e com a falta de recursos para a iniciativa. É difícil, sabe? A responsabilidade é grande. A mãe segurou a mão de Maria. Mas você é tudo para nós, Maria. Sem você, essas crianças não teriam para onde ir. Não teriam essa chance. Ricardo sentiu um choque de realidade. As palavras de Maria, a preocupação com a família e com o projeto, a dedicação que ela mostrava, tudo isso o atingiu em cheio. Ele percebeu a profundidade do seu erro, o quanto a subestimou e a desvalorizou. A dispensável Maria era, na verdade, uma força motriz de sua comunidade, uma mulher que fazia a diferença na vida de tantas pessoas, enquanto ele, com todo o seu dinheiro e influência, vivia em sua própria bolha. A visão de Maria, tão diferente da imagem que ele tinha dela, o atingiu como um raio. Ele percebeu que ela não era apenas uma funcionária, mas uma mulher com uma vida rica e complexa, cheia de propósitos que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. Esse momento quebrou o ciclo de invisibilidade de Maria e a ignorância de Ricardo. Foi uma virada completa de perspectiva para ambos. Ele não estava apenas seguindo sua empregada, ele estava descobrindo uma parte da humanidade que havia esquecido. Ricardo voltou para casa atordoado. A cena que presenciou no centro comunitário girava em sua mente sem parar. A arrogância que ele cultivava por tantos anos se desfez em vergonha e culpa. Ele não conseguiu dormir naquela noite. Cada palavra que havia dito a Maria, cada ação que a desvalorizou, voltava para assombrá-lo. As horas passavam lentamente, e a imagem de Maria sorrindo para as crianças se misturava com a sua voz fria a descrevendo como dispensável. Um medo estranho começou a crescer dentro dele. Ele temia ter perdido Maria, não apenas como uma empregada eficiente, mas como uma presença essencial em sua vida. Sem que ele soubesse, ela trazia uma ordem silenciosa e uma humanidade sutil à sua casa. A ausência dela, que ainda não havia se concretizado, já parecia um vazio. Ele se deu conta de que Maria era a engrenagem que fazia tudo funcionar, e ele havia tratado essa engrenagem como se fosse facilmente substituível. Na manhã seguinte, Ricardo tentou desabafar com um amigo de longa data, um empresário tão focado em números quanto ele. A Maria, minha empregada, eu acho que a perdi. Ricardo começou, a voz pesada. O amigo inicialmente minimizou a situação. Ah, Ricardo, empregadas vêm e vão. Você contrata outra e pronto. Não é o fim do mundo. Mas quando Ricardo começou a relatar o que viu,
a dedicação de Maria ao projeto social, a forma como as crianças e os pais a viam, o amigo ficou em silêncio. Ele reconheceu a gravidade do erro de Ricardo, não pelo impacto em sua casa, mas pelo desrespeito a uma vida que se revelava muito maior do que ele imaginava. Você realmente pisou na bola, Ricardo, o amigo disse, a voz mais sóbria. Essa não é uma funcionária qualquer. No escritório, Ricardo começou a ver seus colegas com outros olhos. Ele percebeu como a cultura corporativa muitas vezes desumanizava as relações, transformando pessoas em números, em recursos. Ele mesmo havia contribuído para isso, reproduzindo esse modelo em sua casa, com Maria. A frieza com que ele tratava seus subordinados no trabalho era a mesma frieza que ele dispensava à mulher que cuidava de seu lar. Enquanto isso, Maria passava por seu próprio turbilhão emocional. Sua irmã, preocupada com a ausência de notícias e o silêncio de Maria sobre o que havia acontecido na casa de Ricardo, tentava convencê-la a confrontar o patrão. Você não pode deixar assim, Maria. Ele tem que te pagar o que deve e te dar seus direitos, dizia a irmã com a voz cheia de indignação. Mas Maria estava em um dilema. Por um lado, a necessidade de sustentar a família e o projeto a puxava de volta para a estabilidade do emprego. Por outro, sua dignidade gritava para que ela não voltasse para um ambiente onde era tão desvalorizada. Maria sentia um misto de alívio por ter tomado a decisão de sair, mesmo que ainda não tivesse comunicado oficialmente, mas também uma ansiedade profunda sobre o futuro incerto. Ela estava exausta, física e mentalmente, mas uma nova determinação havia nascido dentro dela. Ela estava decidida a seguir em frente com seu projeto, a dar uma chance àquelas crianças, mesmo que isso significasse enfrentar mais dificuldades. A cultura brasileira, onde a hierarquia social é muitas vezes invisível, mas presente e forte, influenciava a dificuldade de Maria em se posicionar. Ela havia sido ensinada a aceitar seu lugar, a ser grata pelo emprego, mesmo que fosse em condições desfavoráveis, e essa mesma cultura contribuía para a cegueira de Ricardo, que cresceu em um mundo onde as pessoas de sua classe social eram servidas, sem questionar a vida ou os sacrifícios de quem as servia. Ele nunca havia sido forçado a olhar para a realidade dos outros, até agora. Aquela noite e as próximas seriam longas para Ricardo, cheias de uma reflexão que ele nunca havia permitido a si mesmo. Ricardo, após dias de reflexão profunda e noites mal dormidas, decidiu que não podia mais adiar o inevitável. Ele precisava falar com Maria, não como o chefe arrogante que a havia desvalorizado, mas como alguém que buscava redenção e compreensão. Dirigiu-se ao centro comunitário novamente, desta vez sem a intenção de espiar, mas de confrontar a si mesmo e o impacto de suas ações. Ao ver Maria, ele sentiu um nó na garganta. Ela estava rodeada pelas crianças, explicando algo com um sorriso paciente. A imagem era de pura dedicação, um contraste gritante com a frieza que ele havia projetado sobre ela por tanto tempo. Ele esperou que ela terminasse a aula e, com a voz um pouco embargada, chamou-a. Maria se virou, e seus olhos, que antes mostravam uma resignação silenciosa, agora carregavam uma mistura de surpresa e cautela. Ricardo começou a falar, as palavras saindo com dificuldade. Maria, eu sinto muito mesmo, pelo que eu disse, pelo que eu fiz, pela forma como te tratei. Ele confessou que a subestimou, que a desrespeitou de uma maneira que agora o envergonhava profundamente. Expressou a admiração sincera pelo trabalho dela ali, pela sua dedicação às crianças e à comunidade. Ele viu nela uma força e uma paixão que ele, em sua vida de luxo e conveniência, havia perdido. Maria ouviu em silêncio, sem interromper. A sinceridade em seus olhos era palpável. Ele não estava ali para pedir que ela voltasse a trabalhar para ele, mas para reconhecer seu erro e o valor dela como pessoa. Ricardo, então, fez uma proposta. Eu quero ajudar o seu projeto, Maria. Não como caridade, mas como um investimento em algo que eu agora reconheço como valioso e transformador. Quero não só oferecer apoio financeiro substancial, mas também me colocar à disposição para ajudar na gestão, na busca por mais recursos no que for preciso. Ele explicou que queria usar sua experiência e seus contatos para alavancar o projeto, para que mais crianças pudessem ser beneficiadas. Maria, inicialmente desconfiada de tamanha mudança, olhou nos olhos de Ricardo e percebeu a sinceridade. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma humildade genuína.
Ela aceitou a ajuda, mas impôs suas próprias condições. Deixou claro que o projeto manteria sua autonomia, que as decisões seriam dela e da comunidade, e que a dignidade de todos seria respeitada. Ela não queria um patrão, mas um parceiro. Ricardo concordou prontamente, aliviado por ter uma chance de reparar o mal que havia causado. A consequência para Ricardo não foi uma punição financeira, mas uma transformação pessoal profunda. Ele se tornou um defensor fervoroso do projeto de Maria, usando sua influência e recursos para o bem. Começou a frequentar o centro comunitário, a interagir com as crianças e suas famílias, a entender realidades que antes lhe eram completamente estranhas. Ele aprendeu a ver as pessoas além de seus rótulos sociais, a valorizar o caráter e a capacidade de quem, como Maria, lutava diariamente para construir um futuro melhor. A relação entre Ricardo e Maria se transformou radicalmente. Ele se tornou mais do que um parceiro, tornou-se um amigo, um aprendiz. Maria, por sua vez, tornou-se uma espécie de mentora para ele, ensinando-o sobre compaixão, propósito e o verdadeiro significado de riqueza. Com o apoio de Ricardo, o projeto social de Maria floresceu. O centro comunitário expandiu, oferecendo mais aulas, mais refeições e mais oportunidades para centenas de crianças. A comunidade prosperou, impulsionada pela dedicação de Maria e pelos recursos que Ricardo ajudou a mobilizar. A história termina com uma reflexão poderosa sobre a importância de olhar além das aparências, de valorizar o ser humano por suas ações e caráter. A verdadeira riqueza, Ricardo descobriu, não estava em sua conta bancária, mas na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Sua jornada, de um milionário arrogante a um homem transformado, ilustra que a maior descoberta não foi o que Maria fazia depois do trabalho, mas quem Maria realmente era e o que essa descoberta significou para ele. Ele havia encontrado um propósito muito maior do que o acúmulo de bens, um propósito que Maria, a mulher que ele considerava dispensável, havia lhe mostrado.